Oi, gente. Nossa aula de ciências hoje é sobre os grupos de plantas, tá? E no livro de vocês, na página 6, nós iremos trabalhar sobre algumas variedades de plantas. Plantas essas que são fixadas no solo, tá bom? E que diz assim esse pequeno texto informativo no livro de vocês. Na botânica, parte da ciência que estuda as plantas, há 4 grupos diferentes de plantas, com características fáceis de serem observadas. A separação acontece considerando, por exemplo, a presença ou a ausência de vasos condutores, sementes, flores e frutos. Veja no quadro a seguir uma planta de cada grupo e sua descrição. No primeiro grupo, nós iremos trabalhar com os musgos. O texto diz assim: são plantas com poucos centímetros de altura. Não produzem flores nem frutos e suas folhas, seu caule e suas raízes não são considerados verdadeiros, pois não são complexos como os de outras plantas. Dependem muito da água para o transporte de substâncias pela planta e para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e com bastante sombra. São as samambaias. Tem altura variada. Encontramos tanto espécies de poucos centímetros quanto de alguns metros de altura. São maiores do que os musgos, pois têm um caule com estruturas que possibilitam o transporte de substâncias pela planta. Mesmo assim, dependem de água para a reprodução. Por isso, vivem em locais úmidos e com bastante sombra também. Essas são as samambaias, certo? Porque elas já são diferentes dos musgos, né? Como diz o texto, os musgos, eles não produzem flores nem frutos e suas folhas e seu caule, não é? São bem próximos da raiz. Então já dá para ver aí a diferença entre musgos e samambaias. No terceiro grupo, falaremos das araucárias e dos pinheiros. Eles são comuns em ambientes de clima mais frio. Apresentam estróbilos. O que são estróbilos? São estruturas responsáveis pela reprodução. Reprodução, não é? E suas sementes, porém, não produzem frutos. É um grupo de plantas que podem ser representados pelos pinheiros, como os das fotos mais utilizadas no Natal, tá certo? Aquelas famosas árvores de Natal que têm formatos de pinheiros. E pelas araucárias. As araucárias têm pinhas, estruturas cheias de sementes, conhecidas como pinhões. Então, aí também, né, o terceiro grupo de plantas, nós vamos ver aí as araucárias e os pinheiros. E por último, nós temos aí as laranjeiras. As laranjeiras podem representar esse grupo que é o mais numeroso em quantidade de espécies. São consideradas mais complexas, pois apresentam praticamente todas as partes de uma planta: a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes, não é? E que, além dessa boniteza todinha que é as laranjeiras, elas ainda nos dão frutos que possuem uma vitamina muito importante para o nosso organismo, que é a vitamina C, que existem também diferentes tipos de laranja. Então, aí, não é? Nós concluímos com as laranjeiras.